Bom dia a todos. Meu nome é Cláudio Gontijo. Eu sou PhD em Economia pela New School for Social Research, Nova York. Sou professor aposentado do Departamento de Ciência Econômica da UFMG e sou professor atualmente da Universidade Federal de São João del Rei. Nós vamos examinar agora, com isenção, uma ideia que tem sido divulgada, muito bem divulgada, que é exatamente a ideia de que o governo Lula foi a pior praga do Brasil. Foi o pior governo, um dos piores governos do Brasil, que o PT foi responsável pela crise brasileira, pela situação difícil em que o Brasil se encontra. Bem, e aqui nós vamos começar a falar sobre a taxa de crescimento do PIB durante o governo Fernando Henrique Cardoso, do governo Lula e do governo Bolsonaro. Na média do governo Fernando Henrique Cardoso, que durou 8 anos, nós tivemos uma taxa de crescimento do PIB de apenas 2,2% do PIB ao ano, uma taxa média. No governo do presidente Lula, a taxa foi acima de 4%, foi em torno de 4,5% ao ano. E do governo Bolsonaro não chegou a 0,5%. É claro que se pode dizer assim, mas o governo Bolsonaro enfrentou a crise da pandemia do Covid, e o governo Lula não. Bem, essa não é bem a verdade, porque o governo Lula, no segundo mandato, enfrentou uma crise tão séria quanto, ou muito séria também, que foi a crise do subprime, que estourou em setembro de 2008 e impactou terrivelmente a economia brasileira em 2009. Bem, então é para começar, tá certo? Vamos falar sobre inflação. E aí nós temos a média do governo Lula, que foi 0,5% ao mês. 0,5% ao mês. Mas o governo Lula herdou uma inflação que em outubro de 2002, durante os últimos meses do governo Fernando Henrique Cardoso, estava explodindo. Chegou a 2% no índice de preço por atacado, que é um dos índices, é o índice mais importante para medir a inflação nas empresas, chegou a mais de 3,5%, quase 3,5%, ao mês, o que daria uma taxa de mais de 500, 600% ao ano. E a inflação o governo Lula implementou um plano de ajuste e a inflação caiu rapidamente, se manteve muito baixa durante todo o seu governo. Bem, do governo Bolsonaro, nós temos uma inflação que foi crescente. Começou com uma queda da inflação, ela atingiu quase zero, um começo muito auspicioso. Mas logo a partir de setembro, ou de outubro, nós tivemos um aumento enorme. E nós tivemos depois uma queda expressiva por causa da crise do Covid, tá certo? Nós tivemos até deflação por causa do Covid, e depois uma taxa crescente, ou com grandes oscilações, mas crescente, claramente crescente, que chegou mais de 1,5% em março. E aí, depois, o que foi feito? Por motivos eleitoreiros, o governo Bolsonaro conseguiu reduzir os preços dos combustíveis, e, aliás, isso é um favor com chapéu alheio, porque os estados que estão, estados e municípios, mas principalmente os estados que estão quebrados, São Paulo está quebrado, Minas Gerais está quebrado, o governo do Rio de Janeiro está quebrado, o governo do Rio Grande do Sul está quebrado,
perderam a arrecadação com o ICMS. Há uma compensação, com o ICMS dos combustíveis, mas essa compensação não é suficiente. Então, o que foi feito foi um corte dos impostos, né, as expensas dos estados, né, e aí você teve uma inflação negativa, né, que é uma medida, foi uma medida eleitoreira. Não, é difícil pensar que se o governo Bolsonaro, se o presidente Bolsonaro seja reeleito, que isso continue, né? E aqui nós temos o número de empregos criados, né? E aí nós temos um enorme, isso aí é o número de empregos criados, né? Durante o governo Lula e durante o governo Bolsonaro, que durou, ainda tem menos tempo, né, do que o governo Lula, que foram 8 anos. É difícil então a gente fazer uma medida total, comparável. Todavia, quando a gente olha os dados do governo Bolsonaro, houve um acréscimo, como se vê aí, né, de até 4 milhões teria havido de empregos, né? Só que quando a gente examina esses dados, a gente acha uma coisa muito estranha. Primeiro, o dado, né, você tem um dado que é do CAGED, né, que era tradicionalmente, você media o número de empregos, aumenta o número de empregos, através do CAGED. E aí, quando o governo Bolsonaro o Bolsonaro assumiu, o seu governo mudou o CAGED. E aí deu traz resultados estranhos, muitos estranhos. Por quê? Porque o emprego subiu muito durante o período da pandemia. Como é isso? Certo. Todo mundo viu, os dados que saíam pela imprensa era desemprego, de queda do nível de emprego, e de repente nós vemos que pelo novo CAGED, né? E aí isso é uma inconsistência, isso na verdade são dados forjados, né? Bem, e vamos falar do desemprego, e como é que foi o desemprego, né? E aí nós temos outro problema, que também se mudou a metodologia. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos que fazer uma análise estatística e tivemos porque houve determinados meses que havia o cálculo dos dois, né? Da taxa de desemprego, normalmente, que era medida, e da taxa chamada desocupação, né? Que é uma taxa de diferença, né? De bem diferente. Então, que é o que hoje é calculado, não tem mais taxa de desemprego, não é calculado, hoje se calcula a taxa de desocupação. Então nós fizemos uma correlação entre as duas coisas e fizemos a estimativa do governo Lula. Não é? Bem, e aí o que aconteceu? Né? Aí nós temos os dados aí, vamos se ver, né? A taxa de desemprego caiu acentuadamente durante todo o governo Lula, né? E ela chegou a 7,4% no final do governo, tá certo? E no governo Bolsonaro nós temos um aumento de desemprego, é isso aqui que nós quisemos falar, né? Que observe, como é que houve um aumento do emprego se nesse período, que foi o período do Covid, houve um aumento de desemprego? Isso é inconsistência, não é? Isso é um fato? Claro que não é um fato, o fato é inconsistente um com o outro, né? Tá certo? Então, e a taxa de desocupação caiu, né, recentemente, se mostra aí, mas continua. 9% é muito maior do que 7,4% do governo que pegou uma taxa de desemprego, né, de mais ou menos 10,5%, deixou ela 7,4%, né? O Bolsonaro teve uma queda de desemprego, né? Teve uma queda de desemprego, né? Agora, no período recente, né? E teve no mundo todo por causa da recuperação da Covid, né? Isso não foi uma coisa, porque o Bolsonaro fez uma política. Não, isso ocorreu em todos os países do mundo. Será que todos os países do mundo fizeram uma política boa? Então, qual é a novidade da política do governo Bolsonaro? E aqui tem o dado, né, do salário real, médio, né?
nós não temos a mesma série de dados para os dois períodos. Então, nós pegamos a mais próxima, né? O rendimento médio do trabalho principal, no caso do governo Lula, e do chamado de todos os trabalhos do governo Bolsonaro. E aí as mudanças, as tendências são, enquanto o salário médio, né, está caindo durante o governo Bolsonaro, real, né, real, isso é descontado a inflação. No governo Lula, né, ultrapassado o período de ajuste, que nós falamos disso, né, quando o governo Lula assumiu, a inflação estava altíssima, né? Então, o que ele fez? Ele implementou uma política econômica durante o período desse ajuste, o desemprego manteve mais ou menos, né? O salário real caiu um pouco, né? Eu até no período critiquei essa política, né? Mas tem essa justificativa, né? Que era uma forma de controlar, eu não concordo com ela, teria sido uma forma de controlar a inflação. Né? Mas, de qualquer maneira, ultrapassado esse período, o salário médio cresceu muito. E no governo Bolsonaro ele está caindo. Né? E o salário mínimo? Né? O salário, agora vem as promessas. Não, no novo governo o salário mínimo vai crescer, não sei o quê. Né? E aí nós vemos no governo Lula, o salário mínimo foi sempre crescendo, desde o primeiro momento. Foi um salário crescente. Né? Salário crescente. E no governo Bolsonaro, o que aconteceu? Né? Ele inicialmente subiu, depois caiu acentuadamente. Né? E essa subida do salário mínimo não foi porque o salário foi reajustado acima da inflação, foi porque a inflação ficou negativa. Nós mostramos isso, né, no gráfico anterior, com a inflação negativa, então o salário cresce, né, o poder de compra do salário cresce, em tese, por quê? Porque o índice de preço, que mede a inflação, o índice de preço ao consumidor ampliado, né, inclui muita coisa que não está na cesta de consumo dos trabalhadores, quem ganha salário mínimo, né? Que o importante é comida. O principal é comida. E os preços das comidas subiram muito. Né? Todo mundo sabe, todo mundo que faz compra sabe. Né? E aí vem. Bem, aqui, né? Vem o. A pergunta é o seguinte, né? Quantos botijões de gás dá para comprar um salário mínimo? Um salário mínimo. Uma coisa que subiu extraordinariamente foi o preço do gás. Gás. Eu lembro quando começou o governo Bolsonaro, eu acho que o preço do gás era R$ 50 ou 40, uma coisa assim, né? Então agora, eu não tenho uma memória boa, mas eu lembro mais ou menos. Assim. E agora, quanto que está? A dona de casa sabe, né? Claro que a pessoa de classe média não tem nem ideia, né? Nem ideia, né? Nem ideia. Classe média elevada, mais alta, classe média mais baixa, sabe? Classe média, e nem se importa com isso, né? Mas a população em geral, para isso é uma coisa importante para a população em geral, né? Bom, e a dívida pública? Aí tem uma magia do, do ministro da Economia, tá certo? Do governo Bolsonaro, né? Olha que interessante, né? Aqui, vou consertar isso aqui. Aqui, né, nós temos o que aconteceu no governo Lula, né? Isso em termos de porcentagem do PIB. Né? Porcentagem do PIB. O que houve que a dívida líquida do setor público, que é o que nós estamos medindo, né, caiu extraordinariamente. Né? Caiu mais de 18% do PIB durante o governo Lula. Né? Aliás, mais de 20%. Sendo que 13,5% foi durante o primeiro governo Lula. Né? O primeiro, e durante o segundo governo Lula, né, foi mais de 8%, em torno de 8%. Em torno de 8%. Então está 23%, 22% por aí, né? Do governo Bolsonaro, 3 anos, a dívida pública aumentou 5% do PIB. 5% do PIB. Realmente
realmente. Então, o que, que nós podemos concluir? Hã? Ainda tem uma coisa importante, né? O investimento externo. O governo Lula foi muito ruim, o governo petista foi muito ruim, porque o capital internacional saiu do Brasil. É uma mentira aí. Olha o fake, tá certo? No governo Lula, né, de 2000, e principalmente no segundo governo, nós podemos ter colocado o gráfico todo, né, não foi muito diferente. Só que o aumento do primeiro foi e, menor. Né? Observe que de 60 bilhões de dólares quando começou, né, por mês, né, nós tivemos mais de 140 bilhões de dólares, né, por ano, né, por mês não, por ano, né, no governo Lula, final, tá certo? Certo? E no caso do governo Bolsonaro, né, esses dados aí, essas curvazinhas são mensais, né, os dados são mensais. Mas, olhando toda, tirando a média, né, o que acontece? Você começa, né, no início de 2007, né, com 60 bilhões de dólares de investimento externo direto, não? E passa para mais de 140 bilhões. É isso. É isso, simples assim. A média por ano foi de 520 bilhões. Aí no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro atraiu muito capital. Não foi. Eu lembro do discurso, né, de uma investidora internacional falando que não tinha jeito de investir no Brasil. E observe o que acontece, né? Só 57 milhões por ano. É uma quantidade mínima, né? Mínima, né? Então, é isso, né? Isso aqui, desculpa, isso aí tudo, aí já tenho, é por mês, por mês. E por mês. Vamos corrigir para não fazer por mês, claro, 57 milhões por ano não seria nada, né? E 500 milhões do governo Lula também não seria nada, né? Então é isso, por isso que as reservas internacionais do Brasil aumentaram extraordinária no governo Lula. Então, com base nisso, nós vamos tirar a conclusão. Não é à toa que no final do governo Lula nós tivemos a 87 aprovação. Essa é a aprovação mais alta na história do Brasil. Superou inclusive a do Itamar Franco, que acabou com a inflação brasileira. Né? E não é à toa que o presidente, Fernando Henrique Cardoso, falou que, aliás, não a Fundação Getúlio Vargas, né, não foi o presidente, né, a era Lula foi a melhor fase da economia brasileira dos últimos 30 anos. É verdade. Isso aí é a Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição vinculada aos empresários. Não é coisa de petista, não é uma organização de petista. Não é uma organização de petista. Tá certo? Bem, então, com isso, nós encerramos o nosso vídeo. Né? Agradecemos, né, a atenção de todos e sugerimos, né, que podem dar seus comentários, né, eu agradeceria. E nós sugerimos também, né, que vejam os próximos vídeos que nós falaremos sobre a política econômica do governo Bolsonaro, se ela foi um sucesso, como se diz, ou foi um fracasso. Né? Então é isso que nós observaremos no próximo vídeo. Agradecemos a todos. Bom dia de novamente.